Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar o nosso discipulado. Estamos já no 21º ao 21, capítulo 21, certo? E sem demora, seguimos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Quer dizer, um jumentinho que nunca foi usado para nada e para ninguém, né? Eu acredito que foi um jumentinho novo. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram os seus mantos e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqui, gente, nesse versículo 8, quando você vê nos filmes, nas séries, né, nos teatros, quando é a passagem de Jesus entrando em Jerusalém, o pessoal faz um tapete, né, com tudo que tem de manto. Eles têm o prazer de fazer o tapete para receber o mestre, né, com folhas de árvore, ramos, com mantos, né, para que ele entrasse. E é a coisa maravilhosa isso, porque é a coisa mais simples e mais valiosa que tem, né? A fé das pessoas, o querer fazer o melhor, né? Preparar o caminho, como se dissesse assim, foi pouquinho, mas eu botei lá o manto, ele passou por cima, eu fiz, ele fazer a entrada, aquele caminho, para que mostrasse o caminho, o jumentinho já sabe o caminho conduzido pelo homem, conduzido, também Jesus em cima sendo levado, conduzido pelo jumentinho, ele também conduzindo, né? E o jumentinho obedecendo foi passando, né, ali pela passarela que estavam fazendo como um tapete, né, como um tapete recebe o rei, né. E lindo esse gesto, por isso que a gente vê nos filmes assim, porque realmente fizeram. Espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, como se fosse um cântico, né? Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Vamos lá. A purificação do templo. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. O pessoal estava fazendo a casa de oração de comércio, vendendo coisas. Cambista quer dizer que estavam vendendo, trocando, fazendo coisas, né? Ilícitas em frente ou dentro até do templo, né? Por isso que sempre aquela parte também que a gente assiste, Jesus derrubando as coisas tudinho, porque ele viu que ali a casa de oração mostrando que não se deve fazer aquilo ali, né? Ali você pode até dizer, chegou um tempo que Jesus perdeu a paciência, ficou impaciente. Vamos chegar a dizer que ele não se agradou do que viu, certo? Com certeza que não, né? A figueira infrutífera, vamos ler.
Ora, de manhã ao voltar à cidade teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou. E não achou nela senão folhas somente, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Olha, Jesus usou de metáfora, mas ele realmente realizou falando na figueira, porque ele quer trazer sempre para um lado espiritual da pessoa o seguinte: os fariseus, quem estava ali no templo, eles não estavam dando fruto correto, estava sendo infrutífero eles. Não estava fazendo nada, não estava trazendo pessoas para o reino para adorar o Senhor. Estava fazendo coisas erradas. Estavam deixando pessoas venderem coisas ali. E é errado, né? Quando é o templo do Senhor, a casa do Senhor. Então, ele tomou essa árvore, fez isso com essa árvore como exemplo, né? E também ele quer dizer, através daqui, que toda aquela pessoa que der fruto ao reino dos céus, com certeza ela permanecerá, né, viva, dando fruto e continuará dando. Mas aquela que não, ela vai ser cortada, ela não vai dar mais. Mas até este monte se certo erga-te, tem gente que usa esse termo aqui, ó, essa frase que Jesus disse aqui, ó. Mas até se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, isso será feito. As pessoas costumam dizer isso como um ditado qualquer, né? Ah, se tiver fé, você remove montanha, tira uma montanha de um lado para o outro. Ah, pessoa sem fé. Mas olha, cuidado quando você usar esse termo aqui, porque Jesus quis demonstrar nessa metáfora, ele, com certeza, se ele dissesse, o monte mudava. E você acha que não conseguiria? Se você tiver a tamanha fé, com certeza. Você dizia hoje poderia ser hoje? Por que não? Quem vai duvidar do poder de Deus se alguém tiver tamanha fé diante do Senhor? Porque aqui ele está dizendo assim, ó. Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, isso será feito. Agora tem que ter fé igual a Jesus, viu? Muita fé mesmo. A fé insondável, incontável. E tudo que pedis, aí é quando ele entra aqui, de novo, no espiritual, dizendo mais aqui, ó. E tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Ele quis dizer que tu pode realizar tudo, se tiver pedido em oração, crendo, com fé. E não é só a questão de mudar uma montanha. Jesus não quis dizer que a pessoa ter fé para mudar uma montanha de lugar, porque acha que aquele lugar está ruim. Não, não é isso. Ele quis dizer que a vida da pessoa pode ser transformada, os frutos podem ser melhores, tudo em sua vida, seu trabalho, sua família, principalmente para o reino dele, trazer para ouvir a mensagem dele, né? A ter a salvação. E tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Então, temos que ter fé. Nem tudo que a gente pede em oração, Jesus responde. Será que é por falta de fé? Será que nós pedimos correto? Qual a forma que estamos pedindo, né? Qual a forma da fé que estamos trabalhando? Qual a nossa fé, né? Estamos depositando a nossa fé em que ou em quem? Analise isso, verifique isso, né? Porque ele quis dizer o seguinte, que a fé, quando pedires a ele, a Jesus e ao Pai, e tendo fé, crendo, recebereis. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Vamos para o próximo. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa. Jesus respondeu com outra pergunta. Se me dissestes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra de sabedoria de Jesus. O batismo de João, de onde era? Do céu dos homens. Ao que eles arrazoaram entre si. Cochicharam, né? Digamos assim, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta.
que João era profeta. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Disse-lhes ele. Jesus já sabendo da resposta deles, né? Mas Jesus, para deixar de lição e cumprir a palavra, sempre, né? Respondeu a Jesus, responderam, não sabemos. Disse-lhes ele: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Foi a resposta de Jesus. Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Por quê? Porque se os fariseus, as pessoas estavam ali, realmente a serviço ao Senhor Deus, de coração puro e reto, saberia que Jesus é o Filho de Deus. E deixaria a hipocrisia, deixaria o orgulho, deixaria que eles viviam também como ricos, né? De lado, a riqueza de lado, né? A insensatez, por causa de coisa ruim que eles tinham no coração. E se crescesse Jesus, não precisava nem tanto fazer tantas essas perguntas, já saberia. Porque eles não tinham ali os pergaminhos que liam, não tinha ali todo o livro, toda a história, né? Manuscritos, né? Os pergaminhos e tal, mas só Jesus, viu? Mas Jesus ainda os amando, ensinando, dando chance e eles, né? Desperdiçando a chance que Jesus estava lhes dando. Vamos para mais uma parábola. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Aquilo que eu falei anteriormente. Tá vendo? Tá aqui. Por quê? Por que Jesus falou assim? Porque eram pessoas que, se dissesse diretamente, preferiram o trabalho, dizer o show de Deus para depois, mas não, eles foram lá, creram e estão recebendo, né? Vão entrar adiante de vós no reino de Deus. De vós no meio de Deus. Pois Jesus veio a vós no caminho da justiça e não lhes deste crédito, né? Mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Quer dizer, ele comparou que as pessoas, né, que os fariseus tudinho, as pessoas que se diziam, né, cristãos, que não creram em Jesus no momento, diziam como esse filho, sim, mas não foi. E os outros que não eram, diziam que não, mas creram, que eram os publicanos. Pois Jesus veio a vós no caminho da justiça e não lhes deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhes deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crerdes nele. Tá vendo aí? Vamos para mais uma parábola, a última desse capítulo. A parábola dos lavradores maus. Eu estou tentando ser mais sequenciada para não demorar muito nos vídeos, certo, gente? A palavra é bem explicada mesmo. Houve ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E, quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes eles: Fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta para pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será produzido a
pó. Veja só, deixa eu dar uma parada antes de terminar. Aqui, Jesus está dando um exemplo do reino dele, né? Que Deus mandou vários profetas e não creram, mataram. E o filho dele também farão mal, né? Os fogos estão tendo por aí, gente. Farão mal ao filho dele. Porém, Deus, quando já em pessoa de Jesus, buscará o seu povo. E aí, o que é que acontecerá? Quem ficará? Quem irá, né? Quem irá e quem ficará é por conta disso aqui, ó. Esse versículo aqui. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele quer dizer que ainda tem chance das pessoas, aquelas pessoas caírem, né, sobre ele ajudará, mas aquela sobre quem ele cair será reduzido ao pó, né? Vai ser nada, não passará para o reino. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Temeram porque ainda tinham Jesus como profeta, né? Mas eles não criam Jesus como Messias, como o Salvador. Só queria que Jesus era um profeta. E não, que ele passou de geração em geração em geração sem crer. E se ainda está dando tempo de crer que Jesus é o Messias que já veio, morreu, ressuscitou, voltará para nos buscar. A palavra de Deus é igual para todos. Jesus não foi apenas um profeta. Jesus é o Messias que veio, morreu, ressuscitou e buscará os seus em breve. Os sinais estão acontecendo. Eu não vou dizer que nós somos a última geração. Pode ser que seja, pode ser que não. Já falei sobre isso aqui. Um dia para Deus é 1000 anos. E se tiveres fé, removerás montanhas. Então, gente, ó, vamos exercer a nossa fé, vamos falar das boas novas, vamos nos preparando para entrar no reino do Senhor. Não é fácil ser como Jesus foi, certo? Ele veio como exemplo e deixou para que nós sejamos imitadores dele, como Paulo fala, sejamos semelhantes a ele, como Deus criou o homem e a mulher semelhantes a ti. Então, que possamos ser, certo? Não é fácil, vou dizer, mas a gente consegue, se permanecermos nele, ele permanecerá em nós, certo, gente? Então, que você possa ter gostado desse capítulo, tem vários subtítulos para você pontuar, para você ver, né? Cada trechinho, anotar o que precisa ser refeito e, principalmente, a fé sempre em Jesus manter, certo? Vamos manter a fé nele e ele também com certeza permanecerá em nós, tá bom? Então, até o próximo vídeo do discipulado. Espero que vocês estejam sempre gostando. Compartilha, chama mais alguém para aprender o discipulado conosco enquanto há tempo, tá certo? Beijinho, até o próximo vídeo.